Sabemos que a Bíblia ela está cheia de histórias que contam as ações de Deus, as provisões, o cuidado de Deus para aquele que confia nele. E como diz o livro de 2 Timóteo, que toda a Escritura ela é apta para o ensino, para a repreensão e para a correção, que possamos aprender hoje sobre essa história que eu quero compartilhar nesse momento, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, que nos diz assim, que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. A história aqui contada e narrada nesse momento descreve um acontecimento de uma mulher, uma viúva, que perde o seu marido, como o texto mesmo fala, um servo de Deus, e ela coloca bem ao profeta, dizendo: tu até sabes que ele era um homem que temia a Deus, quer dizer, que vivia nos caminhos de Deus, e ela coloca isso até em relação do profeta, né, dizendo: e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas essa mulher chega ali diante do profeta Eliseu, que era o profeta da época agora, no momento que Israel estava passando uma dificuldade grande em relação da fome, das situações que estava acontecendo naquele lugar. Essa mulher chega para Elias, na verdade para Eliseu, né, que já era o sucessor de Elias, o profeta da época, Eliseu, e ela chega e vai logo falando em relação do marido, né, dizendo: olha, meu marido, teu servo, né, um dos teus discípulos, ele faleceu. E ela não para aí, ela diz mais, né, ela acrescenta qual foi o motivo que fez essa mulher ir de encontro ao profeta Eliseu. E ela diz mais: agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Então ela vem colocar diante do homem de Deus, da imagem de Deus daquela época, que era o profeta Eliseu, contando a situação, né, que agora se deu em relação da perda do marido, quem sabe das suas condições que ela estava vivendo, momentos difíceis que ela estava vivendo. E ela disse: não bastava um momento difícil de perder o meu marido, as situações que vieram, mas agora algo maior está acontecendo. Ela diz que os credores começaram agora a chegar até a sua casa. Ela começou a dizer que aqueles a qual havia débito com eles agora estavam chegando à sua porta. E não só isso, não vieram simplesmente fazer uma cobrança, mas também havia uma ameaça ali em relação de que, se não houvesse o recurso para pagar aquelas dívidas, né, ela coloca: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. A situação era tão adversa, tão complicada daquela mulher, que ela se vê numa situação a qual ela não poderia resolver. Ela, quem sabe, depois da perda do marido, ela foi vivendo, mas agora, como ela diz, mas agora algo maior está acontecendo, por isso eu vim aqui pedir a tua ajuda. Na verdade, ela estava indo a Eliseu, não simplesmente pedir ajuda a Eliseu, mas pedir ajuda ao próprio Deus, ao homem de Deus, a representante de Deus naquela época, que era o profeta Eliseu. E continuando, diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Eliseu, diante daquela situação, ele coloca-se querendo saber como de fato está a situação até dentro da casa daquela mulher. E Eliseu fala:
Como eu posso te ajudar diante dessa situação? Como eu posso te ajudar? O que de fato você está querendo, está precisando? E ele diz: o que é que você tem em casa, né? Essa é a pergunta. Ele diz: o que é que você tem em casa? Me conte de fato a sua situação. E diante daquela situação, aqui no verso 3, então, né, no verso 2 ainda, diz que ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então aquela mulher conta que a situação que agora ela está vivendo está tão extrema que ela só tem simplesmente ali, né, e sabemos que o azeite ali era algo muito da época, no sentido usado para fazer bolo, né, para fazer alimentos, e aquela mulher foi vivendo diante da situação que lhe cabia, mas agora ela se encontra num estado que ela não tem mais por onde sair, ela não tem mais por onde correr, e ela vai buscar essa ajuda de Deus. Sabemos que hoje temos vivido momentos difíceis, pessoas estão vivendo também situações, principalmente diante dessa pandemia, relatos a gente tem visto, noticiários, de pessoas que também têm vivido desta maneira, né? Tem faltado, credores já estão às portas, as contas, né? Tantas coisas que a gente vive, situações difíceis, assim como aquela mulher estava vivendo. E o que fazer nesses tempos difíceis? O que fazer nesses momentos de crise que sobrevém sobre a nossa vida? Então essa mulher, a primeira questão, que ela buscou a direção do que fazer diante do homem de Deus. Ela buscou uma palavra, uma orientação do que fazer diante daquela situação ao homem de Deus, que era a representação de Deus naquele lugar. E simplesmente Elias procura saber o que é que ela tem, como é que está de fato essa situação. E aquela mulher expõe a sua situação, dizendo que não lhe resta nada na sua casa a não ser uma vasilha com azeite. No verso 3 diz: então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então vemos que Eliseu, nós não vemos aqui Deus dizendo: Eliseu, faça isso. Com certeza, pela palavra, nós vemos que havia uma ligação de Eliseu com Deus, Deus com Eliseu. Quem sabe diante daquela situação, Deus já fala a Eliseu o que fazer, já direciona Eliseu para agir diante daquela situação. Né? A sensibilidade com o Espírito Santo, com a voz de Deus. E simplesmente Eliseu diz: olha, vá pedir vasilhas emprestadas, vá na sua vizinhança, mas não peça pouca, né? Ele deixa bem isso, peça muito. Então ele já sabia o que Deus ia fazer diante daquela situação, diante daquela mulher, diante daquele homem, que seu marido, que foi temente a Deus, e agora a sua esposa, seus filhos estavam passando um momento difícil. Deus ia fazer algo grande, que aquela mulher ainda não estava compreendendo, né? Não sabia o que iria ser. Então diz que depois, Eliseu fala, depois entrem em casa com seus filhos e feche a porta. Algo para que ninguém veja, né? Algo secreto, algo íntimo. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Então Eliseu, ele dá a direção àquela mulher do que fazer. Então, podia olhar assim e dizer: fui pedir uma ajuda, né? Como Jesus, quando os leprosos disseram a Jesus: tem misericórdia dos 10 leprosos, Jesus diz: vão se apresentar ao sacerdote, né? Ele não lançou uma palavra ali: sejam curados. Né? E eles precisaram sair caminhando com obediência para poder ver o milagre de Deus acontecendo. E de fato aconteceu. E aqui nós vemos isso também. Depois disso, ela foi embora, né? Ela recebeu aquela palavra sem saber ainda o que ia acontecer, mas ela obedeceu. Nós não vemos aqui, pelo menos não está colocado, porque eu entendo que não aconteceu dessa maneira, daquela mulher questionando: poxa, fui pedir ajuda, e ele manda ir aos vizinhos pedir vasilhas, né? Pedir vasilhas, estou com uma necessidade grande em casa, estou passando essa dificuldade, os credores já estão na porta, ele me manda pedir vasilha, e muitas vasilhas, né? E é interessante, eu fico imaginando aquela mulher indo na casa, nos seus vizinhos ali, batendo, né? Ela tinha que ser
uma boa vizinha, né, para que chegasse lá, vizinha, me presta uma vasilha, vizinha, me empresta uma vasilha, vizinho, me preste, batendo ali nas casas, né, e recebendo. A gente vê que ela recebeu muitas vasilhas, então dá para ver que era uma pessoa também bem querida num local onde morava, né, porque se não fosse, né, não receberiam essas vasilhas. Então Eliseu diz: vá, peça muitas vasilhas. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Então, a maneira que o profeta, recebendo a direção de Deus, falou para aquela mulher, ela foi cumprindo fielmente. Então, se queremos ver as ações de Deus na nossa vida, nós devemos também cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida fielmente. Essa mulher, para receber um milagre, mesmo não sabendo o que iria acontecer, mas ela obedeceu. Esse é o significado também de vermos as ações de Deus nas nossas vidas, na vida daqueles que querem de fato, né, que temem a Deus, que servem a Deus, mas às vezes que possam estar passando por momentos, situações difíceis. A questão da obediência, a questão da fé, nós vemos aqui, de acreditar que algo iria acontecer, né? Foi lá, o profeta disse: olha, vá pedir vasilha, peça muito. Aquela mulher fez como de fato o profeta falou: entre na tua casa, fecha a porta da tua casa, só você e seu filho, faça dessa maneira. E ela foi obediente, né? E diz que as vasilhas iam se enchendo, né? Verso 6 diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Então imagina aquela cena, aquela mulher ali com aquela, como ela mesmo falou, uma vasilha de azeite, e vendo algo sobrenatural acontecendo ali na sua casa, sabe, a alegria que estava tendo ali dela, a alegria dos seus filhos, de ver aquelas multiplicações ali acontecendo. Como seria a tua alegria, né? Como seria você diante dessa situação, né? Uma vasilha de azeite, de repente você vai vendo ali vasilhas, e o azeite não acaba, né? Como aquela multiplicação que Jesus fez dos pães, dos peixes, 5 pães, 2 peixes, e foi alimentando toda aquela multidão. Nós não estamos falando de nós, estamos falando de um Deus que pode trazer como o criou todas as coisas, né? Gênesis 1, do início, falando que Deus trouxe à existência aquilo que não havia, né? Ele foi falando e acontecendo. Esse é o nosso Deus que pode fazer essas coisas acontecer. Então vemos que aquela mulher foi derramando ali o azeite, as vasilhas enchendo, e de repente ela diz: tragam mais uma, né? O filho vai e diz a ela: mãe, né, não tem mais, né? Já acabaram, todas as vasilhas se acabaram, né? Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Interessante isso. Então, à medida que ela tivesse conseguido mais vasilhas, né, mais ali o azeite ia sendo derramado. A medida era a quantidade de vasilha que ela tinha que ter. Nós vemos a abundância de Deus. Nós vemos um Deus que cuida, um Deus que até nos momentos difíceis nós devemos aprender com os momentos difíceis que passamos na nossa vida, mas também confiar num Deus que pode prover todas as situações. Nós vemos o maná, Deus cuidando daquele povo. Sabemos que o maná foi por um tempo, né? Depois eles tiveram que entrar em Canaã, plantar, fazer as suas colheitas, mas Deus estava cuidando. E cremos também, como ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele era um homem que temia a Deus. Então Deus não desampara aquele que confia nele, aquele que coloca nele a sua confiança, mesmo que você possa estar passando ou venha passar por algum momento difícil. Mas é interessante que quando ali acontece de encher, com certeza aquela mulher ficou olhando aquilo ali com aquelas crianças, brotou aquela alegria, mas ela ainda não sabia o que fazer, porque Eliseu deu a instrução a ela diante de Deus, né? Colocou: faça isso, mas não deu totalmente tudo. E de repente, aqui no verso 7, diz que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, o que lhe, né, de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então ela foi agora pedir, diante daquela situação, a orientação, o que fazer
né? Ele dizer o que eu faço agora diante disso. O milagre aconteceu. Né? Aquilo que ela não sabia que ia acontecer, de repente agora aconteceu. Ela viu-se diante de uma situação sendo mudada, mas agora ela estava pedindo o quê? O que eu faço agora? Qual a tua orientação? E ele vai dizer, né? Ele vai dizer, vá, venda agora o azeite, pague aquilo que você está devendo, né? Para que os credores não estejam mais vindo à sua porta, nem leve os seus filhos, e além do mais, e você e seus filhos ainda poderá viver do que sobrar. Então, nós vemos esse cuidado de Deus diante dessa situação. A Bíblia está cheia de histórias, né, contadas aqui, não histórias narradas simplesmente de um livro que não tem importância no sentido de conotação para nossas vidas, mas a Bíblia ela está aqui para nos exortar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos dar fé, para nos dar esperança. E nós vemos que através da história dessa mulher, né, uma mulher que estava diante de uma situação tão difícil e buscou a direção do homem de Deus, buscou a direção de Deus, o que fazer diante daquela situação, diante daquela palavra ali, ela não questionou, poxa, eu vim aqui pedir algo, quem sabe a esperança de sair com algo que mudasse aquela situação, né, mas foi algo muito maior, né, foi como aquela passagem lá também de Eliseu, quando ele fala com a mulher, né, a viúva, e ela diz, eu não tenho nada aqui, né, estou catando os gravetos porque eu vou fazer um bolo, e Elias, na verdade, agora vai dizer, antes de fazer para você, né, e seu filho, faça primeiramente para mim, né, e depois vemos o milagre de Deus acontecendo. Então, um Deus que pede isso também de nós, né, a fé, a confiança nele, o temor a esse Deus, como ela colocou bem do seu marido, e um Deus que tem cuidado de nós. Quem sabe você possa estar vivendo hoje momentos também difíceis. Oro para que não esteja nessa situação, mas sabemos que diante de situações que estão se vivendo hoje, né, às vezes não é o credor que está na porta, mas quem sabe é a conta que já está aí batendo, né, para pagar, para resolver algo dentro da situação onde tudo tem que estar fechado e temos visto cada vez mais não melhorando, né, e buscando fechar mais coisas. Então, mas eu quero te dar essa palavra, que você confie nesse Deus, que você, quem sabe, hoje você não precisa ir a um homem de Deus, um profeta, nesse sentido, né, da representação de Deus. Saiba que aonde você está aí, você pode, assim como essa mulher, Eliseu disse, vá lá no teu quarto, né, entre na tua casa, feche a porta, né? Então, Jesus, ele falou isso, ele disse, se você quer ouvir de Deus a direção, ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, teu pai que está em secreto, ele vai te responder em secreto. Então, eu quero te desafiar nesse momento, quem sabe, eu oro para que não esteja acontecendo, mas se você está passando um momento assim ou semelhante a isso na sua vida, entre no teu quarto, feche a porta, busque orar a Deus, peça a Ele essa direção do que fazer, que com certeza Ele vai trazer a direção para a tua vida. Um Deus que tem cuidado de você, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que não tem nos desamparado. Então essa palavra que eu quero trazer, essa mulher, ela mesmo sem entender o que iria acontecer, mas ela obedeceu. Mesmo que você não entenda o que possa estar acontecendo, mas obedeça a voz de Deus. Obedeça, porque na obediência à palavra de Deus, nós veremos os milagres de Deus. Então, quando Jesus pegou aquele 5 pães e 2 peixes, colocou ali no cesto, ele deu graça a Deus ali e mandou os discípulos irem distribuindo, né? E na medida que eles saíram ali distribuindo, o milagre foi acontecendo. Então, seja obediente, faça aquilo que Deus tem pedido para você e com certeza você verá o milagre de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio da sua presença. É isso que eu oro por você, oro por tua casa e desde já deixo a graça de Deus na tua vida, em nome de Jesus.